Segunda parte, você ainda está cometendo esses erros comuns de pronúncia. A gente resgatou alguns erros nessa última semana. Vamos ver. Primeiro deles, junção de E com U. Meu Deus do céu, tem muita gente ainda tendendo a pronunciar O, quando não é O. Parece. E a não ser que você esteja gripado que nem Maria José, não é uma desculpa. Parece, mas não é, ok? O que a gente viu com relação a essa junção? A gente viu que ela pode ter dois sons. Ela só pode ter dois sons em francês. Sempre. Não é uma regra. Você precisa ouvir muito para saber, sei lá, você está lendo e essa palavra você sabe que é um som e essa você sabe que é um outro som. São dois sons. Um é fechado e um é mais aberto. No caso do exemplo aqui, eu vou pegar a primeira frase, é um exemplo de som mais fechado. E a segunda é um exemplo de som mais aberto. Veja como eu pronuncio a primeira frase, focalizando na junção que eu coloquei em negrito. Foca nisso. Vamos lá. Olha só. Ce, je. Ce, je. Olha que interessante. O som de je, que é jogo, ele é exatamente o mesmo que o ce, que é o este. Né? O sentido dessa frase é: este jogo é para criança. Vamos recapitular a pronúncia. Ce, je é pour enfant. Vamos para o segundo exemplo agora. Ce chanteur s'appelle Jean. Vou repetir. Ce chanteur. Então, no primeiro caso, eu disse je, fechado, je. E no segundo caso, eu disse chanteur. Existe um padrão aqui de pronúncia? Existe, tá? Se você for prestar atenção, de forma geral, as palavras em francês que estão escritas E, U, R no final das palavras, e aí você tem vários exemplos, principalmente de nome de profissão, né? Chanteur, acteur, professeur, todas elas têm esse som aberto, mais aberto, ok? Então é isso aí, pessoal, não é para pronunciar O, não é para pronunciar O. Próximo erro que talvez será que você ainda está cometendo na pronúncia. A vogalzinha, olha a vogal, a tendência é fazer o som de U e, em alguns casos, I. Porque, de fato, é um som que está entre os dois. Só que está errado se você pronuncia U ou se você pronuncia I. Então, eu sei que não é tão mole, não é tão fácil assim, mas é treino e, principalmente, audição. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo número 1. Veja a pronúncia e repita aí você em casa, no cômodo da sua casa, nesse conforto, tá quentinho. Vamos lá, pronuncia depois de mim. É lu, lu, j'ai lu, lu. Ce livre au sujet des oiseaux. Então veja que eu não disse nem j'ai lu, tá errado, e nem j'ai li, tá errado. Eu disse, tá entre os dois. J'ai lu, ce livre au sujet. Eu não falei nem sujet e nem sujet. Eu falei au sujet des oiseaux. Próxima frase. Vamos lá, devagarinho. J'ai entendu dire que tu peux rester 1 heure sans respirer. E aqui eu peguei alguns elementos da junção anterior. Vou repetir, não disse j'ai entendu, tá errado, e nem j'ai entendi, tá errado. Tá entre os dois. J'ai entendu dire que tu. Então eu nem falo tu e nem falo ti. Eu falo tu. Que tu peux rester 1 heure sans respirer. Super? Est-ce que c'est clair? Hein? Conseguiram aí? Conseguiu você em casa? Show! Vamos passar para o próximo? ER no final das palavras. Se pronuncia
E. Tem muita gente pronunciando R. Isso acontece em palavrinhas pequenas, que nem cher, mer, amer, palavrinhas pequenas. Na maioria das palavras, elas são grandes, digamos, e esse ER no final da palavra, ele tem o som sempre de E. Tout simplement, E. Principalmente, por exemplo, aqui eu coloquei só verbos, porque na maioria das vezes esses casos são de verbos. Verbos aqui no caso regulares. Olha o sentido. Nous aimons chanter beaucoup en classe. Nós gostamos cantar muito em sala de aula, né? Então, nous aimons chanter. T, tá? Aqui não tem, ça pose pas de problème, aqui não tem dificuldade. Segundo caso, exemplo, je vais manger. Manger, car j'ai faim. Então, de novo, primeiro caso, nous aimons chanter beaucoup en classe. Deuxième cas, je vais manger, car j'ai faim. Super, ficou mais claro, pessoal? Faz assim com a cabeça para ver se ficou mais claro. Très bien. Super, très bien. Ensuite, GN, essa junção de GN. A tendência é separar o som do G e do N, como em gnomo. Então, existe uma tendência aí, pelo menos da última semana, de estar cometendo esse erro. Cuidado. Mas o som de GN em francês é o mesmo do NH em português, ou do N-til em espanhol. Então, a gente tem dois casos bem típicos. Por exemplo, né? Essa montanha é muito alta. En français, on va dire cette montagne. Cette montagne. E esse GN tem o som de nha, nha. D'accord? Donc, cette montagne est très haute. No caso, l'Allemagne. L'Allemagne est un pays incroyable. Incroyable. Ah, e a gente vai ver esse Y aí também, que é uma dificuldade para muita gente. Ficou claro, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar aqui e ver se tem algum comentário. Legal, bacana, super. Então tá claro, ninguém tem dúvidas, isso é ótimo. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Super. Donc, ensuite, prochain slide, eu acho que é, inclusive, o último slide. Live bem rápida, bem curta. ENT, no final de verbos conjugados, não se pronuncia. E eu sei que isso pode parecer meio confuso. Por quê? Porque o ENT, de forma geral, em qualquer palavra que não seja um verbo conjugado, eu pronuncio on, que é esse sonzinho, aí, né? On. Mas tem uma exceção, e a exceção são os verbos conjugados. Então, olha só que interessante. Il parle. Qual que é o erro que a gente está percebendo frequentemente? Michele, raise hand, já falo com você, Michele. Não sei se foi um teste que você fez levantando a mão, mas a Michele levantou a mão. Yes, temos uma pergunta aqui na live. Já vou lá, deixa eu só terminar essa daqui. Então, olha que interessante. Il parle. Eu não pronuncio il parlant. E esse é o erro comum que a gente vê os alunos cometendo repetidas vezes. Eles falam il parlant. E eu entendo a confusão, mas agora você sabe que aqui é uma exceção. O ENT, se normalmente ele é pronunciado on, em verbos conjugados ele nunca é. Seja a pessoa que for. E seja o tempo que for, inclusive. Se está no verbo, não pronuncia. Na dúvida, está no verbo, então não pronuncia. Por exemplo, aqui, no caso de falar, né, aqui eles falam, a gente está no presente, você só vai pronunciar até o L. Então, você só fala il parle. Você exclui, tira fora, corta fora, o NT não existe na pronúncia. Il parle. Ah, mas olha só os outros casos. Il parle souvent. Souvent. E souvent não é um verbo que está conjugado, é uma palavra qualquer aí da vida. Então, nesse caso, eu pronuncio. É só isso que a gente tem que entender, para quebrar de vez essa dificuldade nessa pronúncia aqui. Tá? Então, il parle souvent, que significa frequentemente. Né? Souvent, muitas vezes, frequentemente. Il parle souvent de leur enfance. Enfance. De novo, il parle souvent de leur enfance. Caso número 2. Les deux enfants attendent. Por que eu não pronuncio? Porque aqui é o verbo attendre, que é esperar.
E o sentido aqui da frase é as duas crianças esperam ou estão esperando. Então, é o ante que está no final de um verbo que está conjugado. O que eu faço? Corto fora, não pronuncio. Então, eu digo, les deux enfants attendent. Acabou no D. Eu pronuncio só o D. Attendent. Attendent leurs parents.